claro que o governo colombiano não esperava que esse acordo de paz fosse perfeito, que houvesse um consenso, 100% dos guerrilheiros seguissem aquela orientação da chefia da guerrilha. Eles esperavam sim que houvesse dissidentes, só que não sabiam que seriam tantos. Então, um levantamento feito mais cedo pelo Ministério da Defesa da Colômbia indica que 1.200 desses guerrilheiros que nós estamos vendo aí, em imagens de arquivo, não aceitaram um acordo de depor as armas e seguir num processo pacífico, democrático, a chegar ao poder, por exemplo, pela via democrática. E querem seguir com uma antiga mentalidade da guerrilha, que é chegar ao poder, custe ao que custar. E no caso das Farc, foram 50 anos de uma guerra fortemente armada, tentando derrubar o poder para que colocassem ali na Colômbia um governo de orientação marxista. Foi assim que as Farc nasceram há 50 anos. Por 5 décadas houve essa guerra civil, com a guerrilha tentando chegar no poder pela força armada. Seria muita inocência achar que todos os 20 mil, as Farc já chegaram a ter 20 mil guerrilheiros, concordassem com isso. A surpresa do levantamento recente do Ministério da Defesa é que são 1.200, não se esperavam que fossem tantos. Então, mesmo comparado com os 20 mil das Farc, 1.200 ainda é um número elevado, porque as Farc resolveram, então, sair dessa posição de grupo guerrilheiro para entrar numa questão política, para talvez defender as ideias de forma democrática. Exatamente. Mas 1.200 é um número grande, então. E o que põe em risco esse processo de paz, que é tão esperado na América Latina. Não é só um processo de paz que envolve a Colômbia, é lógico. A Colômbia está no ponto nevrálgico, está no cerne da discussão. Mas o problema das Farc, ele se estende pelo resto da América Latina. E aí, esses 1.200 guerrilheiros, dissidentes, continuam causando um problema e gerando outros. Por quê? Vamos entender a complexidade dessa questão. Os 1.200 agora, eles se tornaram um grupo pequeno e desfragmentado. Eles estão espalhados em células terroristas ou guerrilheiros disseminados pela Colômbia, mas ainda num ponto que era muito particular das Farc, estando na selva. Eles não estão permeados pelas cidades, eles estão isolados nos pontos de selva. Agora, esses 1.200, eles mantêm a ideologia das Farc de 50 anos, só que eles precisam ser financiados. Um grupo menor fica mais difícil de conseguir dinheiro, mas existe um porto seguro para eles conseguirem ativos, financiamento, que é se alinhar ou se aliar a narcotraficantes. Porque, obviamente, assim como as Farc, os narcotraficantes estão escondidos na selva. E tem nas Farc um ponto seguro para eles conseguirem uma proteção. Agora, a Colômbia, assim como fez com as Farc, negociando a paz ou tentando negociar, foram anos de negociação até chegar nessa situação de agora com as Farc. Também tenta negociar a paz com o Exército de Libertação Nacional. Como que está esse processo? Pois é uma equação aí que tem muitas variáveis. Você falou exatamente isso, foram anos de negociação. Para ser mais preciso, foram quase 4 anos. Começaram em 2012, em Cuba, porque tanto o governo colombiano quanto as guerrilhas optaram por sair da Colômbia, para ter um território neutro onde eles pudessem debater o fato. Foram até Havana. Ficaram lá 4 anos, emissários do governo, observadores, a chefia da guerrilha, até que em 2016 eles assinaram um acordo de paz histórico, rendeu inclusive o Prêmio Nobel da Paz para o presidente Juan Manuel Santos. Agora, existem outros grupos guerrilheiros também na Colômbia. O maior deles sempre foi as Farc. O segundo maior, e aí tem uma diferença bastante grande entre as Farc e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, que também quer chegar no poder pela via armada, não entrou da mesma maneira no acordo de paz como as Farc. O governo colombiano, e agora vai ter eleições no mês que vem, o próximo presidente, pretende continuar essa negociação, que ainda estão avançadas. Tudo bem, é fato, já foram cumpridos alguns capítulos, mas muito longe de assinar um documento como fizeram as Farc. E aí esse é um outro problema. O ELN está pegando as beiradas deixadas pelas Farc e mais. Eles conseguiram atravessar a fronteira com a Venezuela e estão ali colocando postos avançados na Venezuela. É bom lembrarmos duas coisas. Colômbia e Venezuela fazem uma fronteira seca, então atravessar essa fronteira é muito fácil, até porque boa parte da fronteira
são nessas imagens que nós estamos vendo aí. É uma parte de selva. Então, o controle fronteiriço dos dois exércitos é muito complicado. Mas tem um agravante que facilita para o ELN, é que a Venezuela atravessa uma crise sem precedentes. Uma crise política, uma crise financeira, uma crise de desabastecimento. Agora, se Caracas, que é a capital da Venezuela, sofre com isso, imagine em cidades pequenas, isoladas, pobres, já historicamente pobres. O ELN conseguiu ali um vácuo em que eles se apoderaram da ausência do Estado. E aí o pior, eles têm influenciado crianças nessa mentalidade, nessa metodologia do Exército de Libertação Nacional. Não é uma denúncia que nós estamos fazendo aqui, é algo que foi descoberto pelo governo colombiano, está sendo investigado pela polícia e já chegou inclusive no Ministério Público da Colômbia, que está tentando achar uma solução para essa influência que o ELN tem em escolas do outro lado da fronteira, na Venezuela, tentando, vamos aqui dizer, cooptar crianças para que no futuro eles possam integrar essa guerrilha. Esse é um dos segredos da perpetuação de uma guerrilha. Você tem que pensar que em novas gerações que abracem a sua causa.